Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora. Fala galera, eu sou Bruno Protásio e quero dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eduardo Vieira, primeiro quero dizer amém para o que disse aí meu querido Bruno Protásio. Mas também quero falar que a gente pediu mata-mata de volta aí no Campeonato Brasileiro, mas parece que a CBF infelizmente entendeu errado. Tá cedo ainda ou já pode falar que vai dar muita merda esse Campeonato Brasileiro? Fala pessoal, Paulo Vitor Malta. Em primeiro lugar, quero propor que acabe esse negócio de frase. Começa logo o programa. E em segundo, bicho Paulo, a maior merda que você fez foi ter cortado esse cabelo. Tava legal antes. Eu concordo com o final do PV. O pedido dele da frase está em análise, já foi analisado e descartado. Esse é o intervalo de jogo. Muito bem, galera, como você pôde acompanhar, já deu para ter uma noção do tema da gente, Campeonato Brasileiro, ou melhor, o Covidão 2020. E por que isso? Os casos de Covid-19 estouraram no retorno do Campeonato Brasileiro, em todas as divisões, da primeira até a terceira. A gente teve casos no CSA primeiro, 9 que estouraram, depois foi evoluindo e hoje já chegou a 20, isso só de jogadores. Se a gente for passar para o Goiás, na Série A, 10 primeiro acusaram, na contraprova foram 9. O Imperatriz, na Série C, viajou com 19 jogadores. Dos 19, 12 testaram. Esse número já subiu para 14. Então já tivemos jogos adiados, 2 do CSA, 2 do Imperatriz, 1 do Goiás pela primeira divisão. Que momento para começar um campeonato brasileiro. A gente discutia o futebol durante a pandemia e agora, senhoras e senhores, já tivemos exemplos preocupantes. O que fica dessa situação para um campeonato que está acontecendo em todas as divisões, nesses aspectos de jogos adiados, outros não? Paulo Vitor Malta, nossa língua felina, como o assunto pede uma opinião mais ácida para esse momento, me diga, o que fica dessa situação com tanta dúvida em relação a esse protocolo? Começou da pior maneira que a gente podia imaginar? Em primeiro lugar, a rua tá segura aí com o vigia passando de moto. Vazou o vigia. Bom saber que tá tudo protegido por aí na sua área. Ainda bem, né? Acho que foi na casa do Bruno. Foi aí essa vigilância. Aqui tá tudo ok. Tá tudo bem. Mas vamos lá, vamos falar do futebol, vou tentar um pouquinho, né? Nós já debatemos no primeiro programa sobre esses casos de coronavírus, como ficaria, como seria o protocolo, e agora a gente está vendo na prática a gravidade desse vírus, né? Da contaminação. E aí o Bruno citou casos, eu vou trazer mais para próximo, que a gente tem a cobertura diária, que são os 2 clubes alagoanos na Série B do Campeonato Brasileiro, CSA e CRB. Eles disputaram a final há uma semana e o CSA testou 9 jogadores positivos para a estreia contra o Guarani. Foi tentado, né, Bruno, adiar esse jogo? Só confirmando. Tentaram, mas não conseguiram. Beleza. Tinha elenco ainda, o CSA tem 31 jogadores inscritos. Tirou 9, né? Mas conseguiu ganhar. A atuação do time, já que já não é boa completa, né? Foi bem abaixo do esperado, mas conseguiu ganhar. E aí a gente vai para aquele dilema. E os restantes dos jogadores? Aí, testaram negativo para esse jogo. Mas pode ser que em 2 dias esses caras já acusem positivo. E aí a gente entra nessa espiral. Mais 9 jogadores do CSA testaram positivo. Hoje, mais 2 jogadores, totalizando 20. E 6 funcionários que trabalham no clube. Ou seja, 26 pessoas ligadas diretamente ao futebol do CSA testaram positivo. Tem como ter jogo? Tem.
Não tem. A gente entra no seguinte. Vai lá, inscreve jogador da base. Como, camarada? Em primeiro lugar, vamos respeitar a saúde. Se 18 caras testaram positivo, significa o quê? Que dentro do clube é um surto. Estou errado? Vai botar a base? A base do CSA, pelo que foi informado hoje por um membro da diretoria, não joga desde maio, salvo engano. O CSA tem a Série B tem um limite de inscrição de jogadores. Você vai queimar esse limite inscrevendo jogadores de base, quer dizer, o seu planejamento de campeonato vai por água abaixo. Ah, mas tem que jogar. Pô, tem 10 caras para jogar. Dos 10, 3 são goleiros. Tem 11 caras, vamos ser justos. Dos 11, 3 são goleiros. Aí completa com a base. Que planejamento de clube é esse de competição? E me assusta porque, pelo que a diretoria do CSA falou ao longo do dia de hoje é dia 13 de agosto, quinta-feira, houve pressão da CBF. Pressão da CBF para jogar. Pô, inscreve os caras aí para ter jogo. Utiliza aí, quem tiver. Não dá, gente. Não dá, isso mostra que tá errado. E aí eu vou puxar aquele gancho da espiral do vírus para o seguinte. Houve a final CSA e CRB. Aí, dos 9 infectados que foram afastados, o CSA jogou com outro time. Jogou com o Guarani. Depois testou mais 9. Então, a gente já começa a analisar o Guarani. Será que os caras foram contaminados? E aí tem aquela história do vírus. Ninguém aqui é especialista, mas a gente está assistindo entrevista de infectologistas desde março. E os caras dizem, pode durar um certo tempo até acusar de fato o vírus. Me permita, PV, fazer um adendo, é que o CSA alertou exatamente isso para a CBF no pedido de adiamento para o jogo, que havia possibilidade de novos jogadores, outros jogadores dentro desse grupo também estarem infectados, como acabou acontecendo. Pois é, então, eu acho, em primeiro lugar, um absurdo haver pressão para ter jogo. Quando acontece isso, mostra que o protocolo já está sendo totalmente ignorado. Em segundo lugar, tem que ter claramente essa precaução quanto ao período de treino que cada jogo. Vamos lá, os caras do CSA estão afastados. Aí daqui a um certo tempo, os 9 que ficaram afastados primeiros vão poder jogar. Salvo engano, na semana que vem. Mas aí esses caras eu acredito que não estão treinando, eles estão afastados, eu acredito que de licença médica. Não sei se... E mesmo que esteja treinando em casa, não é a mesma coisa que treinar com a preparação física do clube, com jogadores na sequência que já... O Gabigol é prova disso, né? Já vimos o físico do Gabigol pós-pandemia. Como é que tá? Traz o sósia. Gabigordo. O sósia tá mais magro que o original. Aí, pô, você vem para uma problemática da preparação física. É um problema muito grande. Sem contar isso da contaminação. Jogou com o Guarani jogou com o Cruzeiro. Se tiver infectado, Deus queira que não, mas se tiver algum cara infectado, e aí, passou para os caras do Cruzeiro? O CRB até hoje tá tudo ok. Não testou, ainda bem que não testou ninguém positivo. Mas abre-se um cenário. Na Série A, que tem um impacto maior, o Goiás bateu o pé. Goiás, tem 10 caras do meu time, vários titulares. Eu não vou estrear desse jeito, adia o jogo. Com a negativa, o que é que o Goiás fez? STJD. E é um caso assim, não é favor. Pô, eu não posso me prejudicar para evitar que o calendário não seja prejudicado. Que é isso? É autossabotagem? Não dá, pô. Não dá, tem que bater o pé, tem que acionar o STJD. E outra, tem que dar voz a isso. Tem que dar voz, porque muitos clubes ficam receosos, tipo, pô, mas a gente vai arrumar um problema desse, né, de ao invés de colocar jogador de base e tal, vamos insistir até para evitar problemas de logística com o calendário, mas, cara, não dá. A gente vive uma pandemia, a gente está flexibilizando agora para o setor econômico do país não quebrar. Ponto. Ainda vivemos uma pandemia. Esse vírus ele não tem cura ainda, não tem vacina, não tem remédio. Por mais que queiram empurrar a goela abaixo aí, não tem remédio. Então tem o quê? O distanciamento. E, com as medidas sanitárias, a flexibilização
para o setor econômico do país não quebrar. Tanto que o futebol está voltando mais cheio de protocolo. Se esse protocolo, meu amigo, quando o clube tem um surto de coronavírus, é pressionado a jogar, então, que me perdoe, mas é uma palhaçada. E assim, já... Bom, convenhamos. Fala, Dudu. Não, já dando sequência, na minha opinião, nem o protocolo é suficiente, porque por mais que seja seguido, não tem como ter distanciamento no futebol, não tem como ter distanciamento no esporte coletivo, né? Nos treinos, nos jogos, na concentração, nas viagens, não tem como seguir protocolo. O melhor protocolo, se você botar os caras dentro de uma capa, ninguém toca em ninguém, só assim é que o negócio não vai se espalhar, mas a gente já ouviu falar, já viu estudos, enfim, a gente vê todos os dias na mídia o quão fácil esse vírus se espalha. E só para deixar já, para iniciar um pouco desse meu raciocínio, eu fiz questão de pesquisar aqui o lucro total, a receita total da CBF no ano passado. Foi de 957 milhões de reais em 2019, um aumento de 43% em relação a 2018. Quase 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Que sufoco é esse que a CBF está vivendo para não poder parar o campeonato um pouco e pensar primeiro na vida da galera? Será que não dá com esse 1 bilhão? Bispo, você que é especialista em financeiro, o que é que significa lucro? É um dinheiro que você vai investir em alguma coisa, né? Você pode fazer o que quiser com o lucro, né? Isso. É aquilo que está sobrando ali do seu orçamento, aquilo que você teve de receita, além de todos os seus gastos. 1 bilhão de reais. Será que não dá para parar um pouco o campeonato, dividir nem que seja metade desse dinheiro ou menos, um terço, um quarto desse dinheiro? Fala, Sendo justo, a CBF pegou uma parte dessa grana e repassou aos clubes. Logo no começo, logo no começo, que não tinham condições. Acho que foram 100 milhões divididos por vários clubes. Ainda tem 900, então, né? Para que esses clubes não quebrassem. Então, sejamos justos. A CBF já tem um tempo que ela melhorou muito. A Copa do Brasil está aí para comprovar. A Copa do Brasil saltou de uma premiação, hoje a que melhor que tem. É a melhor que tem. E assim, os protocolos não sanitários, mas antes da pandemia, de premiações, de jogos, de organizações, a CBF ela melhorou muito. Massa. Só que, nessa questão da pandemia, eu não sei, Dudu, se a questão é lucro. Sinceramente, eu não sei se chega a ser... Eu também acho que não. Mas o que eu tô falando é o seguinte, aqui é um pensamento muito egoísta, não sei, muito pequeno da CBF. Pô, tem gente morrendo, 100 mil pessoas morreram no Brasil. Inclusive, deixar registrado aqui, o Henrique não tá participando hoje com a gente, porque o avô dele morreu em São Paulo. Então, a gente já deixa o nosso abraço pro Henrique, para a família dele, que é mais uma vítima das 100 mil pessoas. Então, tipo assim, se você tem tanto dinheiro assim sobrando, você não precisa se preocupar, porque eu tenho certeza que uma das preocupações da CBF é a questão comercial, são os contratos, o campeonato tem que rolar, mas, cara, não tem condições, o campeonato precisa parar e precisa ser reformulado. Eu comecei com a questão da frase, que o não gosta, falei que a gente pediu mata-mata, alguns de vocês pediram mata-mata, a CBF entendeu errado, né? Porque realmente vai ser um mata-mata, é questão de tempo até morrer alguém. Um atleta, um dirigente, um segurança, um roupeiro, um massagista, uma cozinheira, qualquer pessoa, vai morrer alguém. É certo, vai morrer alguém por conta desses casos voltados ao futebol. Aí chega o seu tal do Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, não sei qual é o cargo dele, dizendo que não vejo motivo para paralisação do campeonato agora. Meu amigo, em uma rodada foram 40, eu perdi as contas aí que o Bruno falou, mas acho que foram 40 casos. Imagina na sequência disso tudo. Então, assim, eu acho que a CBF está sendo muito hipócrita em continuar o campeonato e não pensar nas vidas, e não pensar em toda essa situação e não reformular esse ano, porque realmente não dá. Eu estou vendo vários comentaristas, repórteres, enfim, pessoas influentes pressionando e acho que a gente não vai ser diferente. Talvez a gente não tenha essa voz, essa potência que as pessoas que estão pressionando tenham, mas a CBF tem que entender que o campeonato tem que parar e algo tem que ser feito, tem que ser reformulado, tem que dar uma respirada para melhorar um pouco mais a situação, para aí sim pensar no futebol, mas não dá para acontecer, não. E aproveitando isso, nosso querido Bicho-Pau, menino Hugo, mas sempre atende carinhosamente pro Bicho-Pau. Tá parecendo um menino mesmo, né, com esse quadro de cabelo. Tá, ele deu uma baixada no gramado. Isso. Aquele menino que tá arrumado para ir para volta às aulas. Com a pastinha debaixo do braço, borracha nova. Exatamente. Para fora, Eduardo Vieira. Sua beleza é incompreendida.
Tá, mas falando parte do incompreendido, aproveitar que o PV citou isso, é muito difícil também de entender o protocolo que foi colocado em jogo agora, porque, por exemplo, aí vamos jogar outro caso do Atlético Goianiense, com 4 jogadores confirmados para Covid-19 e consegue um recurso dizendo que eles liberados já para jogar. estavam mais naquela fase de contaminar outras pessoas. Vão para o jogo. E aí fica aquela dúvida. Tá. E aí? Como foi olhado isso? Como foi diagnosticado? O resultado já saiu em cima da hora praticamente do jogo, no mesmo dia, o que já é absurdo. Fica muita dúvida, né, Bicho Paulo? E assim, o questionamento ele se torna altamente natural quando a gente vive uma pandemia. Afinal de contas, se a gente não questionar, não souber se tem segurança suficiente, como é que você vai a campo? O grande problema hoje é que o protocolo está gerando muita dúvida, né? Exato. Assim, difícil adicionar mais elementos a essa discussão do que PV, Dudu e você mesmo já falaram, mas assim, é muito complicado que o protocolo é foda. Vou recomeçar. Esse protocolo e nada é a mesma coisa. Esse protocolo e bosta é a mesma coisa. Protocolo não serve de nada, velho. Assim, o único protocolo que resguardaria a vida das pessoas seria o isolamento social dos times. Tipo assim, o time todo fica dentro da concentração. Aqui tô imaginando. Tá? O time todo fica numa concentração, o outro time fica em outra concentração, ninguém sai, ninguém entra, fica Isso, só a aquela bolha. galera. A tal da bolha sanitária. A bolha bolha sanitária. todo time. Só que como é que você vai? Assim, a CBF vai, de novo, entra na questão dos custos. A CBF vai arcar com o custo de colocar o time concentrado no hotel, como era antigamente. Os times ficavam concentrados em hotéis antes dos jogos. Não tem. Eu acho que poucos times vão ter recurso para viabilizar um negócio desse. A CBF também acho que não é nem do interesse dela esse tipo de coisa. Então, assim, esse campeonato tem um erro, a gente já discutiu isso no episódio passado, esse campeonato tem um erro absoluto. Eu sou menos otimista no sentido de mudar os protocolos ou parar o campeonato. Eu acho que não se, mas quando, porque é quase certo que vai acontecer uma morte dentro do futebol, e aí não precisa nem ser um jogador, pode ser um roupeiro, um segurança, alguém vinculado, alguém que não teria pego e não teria morrido se o futebol não tivesse voltado. Então, eu acho que a única, isso é muito feio falar, mas a única esperança, entre muitas aspas aí que a gente tem, do futebol parar, ou de pelo menos ser reformulado o protocolo, ou de ser reformulada a fórmula é boa, né? Reformulada o método de disputa do campeonato, vai ser quando acontecer uma coisa absurda, alguém morrer, alguém ficar internado grave, ou o time inteiro tiver que ser dispensado porque estão todos doentes por Covid. Assim, é muito difícil essa situação e eu não vejo saída saudável, digamos assim, com perdão do trocadilho. Tem outro ponto, só acrescentando, nós temos visto isso muito para as outras coisas fora do esporte, né? Para a nossa rotina normal, que é a justiça comum, que é o Supremo, decidindo coisas desse tipo. Por exemplo, a autonomia de municípios e estados para lidarem com o coronavírus. Essa questão do distanciamento e tal, todas essas decisões. E isso me chama a atenção porque nós estamos vendo, assim, os problemas eles estão acontecendo. Pelo que vocês estão comentando, a tendência é que a coisa se agrave. Isso chama a atenção para o STJD. Que é assim, quando a CBF ela se recusa a adiar o jogo, ou qualquer coisa do tipo, não envolvendo a CBF, mas os clubes, quem tem a decisão nesse quesito do campeonato é o STJD. E eu acho que as coisas vão começar a partir para esse princípio. Já estão, né? Mas eu acho que pode se transformar em algo muito recorrente. Diariamente a gente ter decisões do STJD. Então é outro ponto que eu acho que a gente precisa ficar ligado nesses próximos dias para ver se vai ter algum padrão, se o próprio tribunal vai se manifestar a respeito de tudo isso, porque as pautas já estão chegando lá. O tribunal pode até decidir parar o campeonato, né, de alguma forma também, depois que... Seria o ideal. Sei lá, pode acontecer de alguma forma isso também.
Olha, eu vou ser sincero para vocês, eu não acredito, isso sinceramente, que nós vamos ter uma paralisação do campeonato, a não ser que algo muito grave, como a morte de alguém, um caso que coloque alguém internado nessas condições, aconteça. Infelizmente, acredito que a gente só vai ver alguma mudança se enfrentarmos um cenário como esse, o que é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, tem outra coisa que me incomoda e aí eu quero saber a opinião de vocês. Eu observei, depois de tudo isso que a gente conversou, de todos os casos que vieram à tona, e foram dois que me vêm à memória. 2 jogadores que se manifestaram. Um que foi em relação... 3 jogadores. Um que foi contra, que foi o Breno Calixto, zagueiro do 3 da Paraíba, que ia enfrentar o Imperatriz, que teve 12 casos confirmados. O Imperatriz viajou pelo país, já estava lá para jogar, e imagina se joga. Foi isso que ele se indignou, se mostrou contra a CBF, utilizou sua conta pessoal e falou, sabe? Eu achei isso muito legal. Vi o Daniel Alves colocar uma postagem que é totalmente incompreendida, você não sabe se ele está protestando contra a situação, se queria que tivesse jogo, ficou faltando um contexto ali, uma pontuação às vezes da frase. Infelizmente... A pontuação às vezes da frase é um jeito muito sutil de falar que o cara escreveu mal pra caralho, né, Bruno? É porque não dá para entender. Você lê e você não compreende o que ele assim, quis dizer. Deu para entender que ele está indignado, mas não dá para entender se ele gostou, não é que gostou, se ele aprova o adiamento e deveria ter tido outra forma de abordagem antes do jogo, ou se ele queria o jogo. Não deu para entender isso, né? Então, e aí o Rafael Moura, do Goiás, atacante, também já conhecido, se manifestou e disse que, em resposta ao Daniel Alves, que era uma questão de precaução, de prevenção, que era necessário para isso. Ele tinha sido um dos infectados, então era uma questão que envolvia a saúde, que foi preciso, apesar de todos os erros da demora, enfim, que me pareceu ser o protesto do Daniel Alves, né, porque o São Paulo já estava lá para jogar. Mas eu sinto falta disso. Eu citei 3 jogadores. Eu sinto falta, por exemplo, dos jogadores do Guarani que jogaram contra o CSA, vem a público e fala, bicho, eu tenho família, eu volto para casa, eu não estou numa bolha, como o Bispo Paulo falou. E me parece que isso tudo fica muito alheio, fica muito dependente de dirigente via público falar. E cadê a voz desses caras? Por que eles não se manifestam? Não sei se vocês sentem esse incômodo também. O sindicato, eu acredito que o sindicato dos jogadores do futebol paulista foi um dos que se pronunciou que, enfim, iria pedir uma atenção melhor para essa questão dos protocolos e uma possibilidade de mudança aí de tudo isso, mas foi a única parte envolvida nos jogadores, nos atletas que falou disso. Mas assim, num país que a gente não tem quase nenhum atleta se posicionando politicamente, não surpreende, revolta, mas não surpreende que ninguém se posicione dessa forma, por mais que seja uma questão mais clara de vida ou morte, né? Mas é meio que compreensível saber por que não está acontecendo nenhuma manifestação desse tipo, mas, como eu falei, ainda assim, revolta, né? Bruno, eu acho que eu cobraria mais explicações e mais manifestações dos jogadores do São Paulo, por exemplo, do que dos jogadores do Guarani. Porque o Daniel Alves, se tivesse feito uma postagem compreensível, no sentido de reprovar essa volta e aprovar o adiamento do jogo, ele é um cara que tem peso e força para fazer com que essa mensagem ande para frente. E, além disso, ele tem peso e força para a diretoria de São Paulo não querer agir contra ele por conta dessa postagem, o que eu acredito que não aconteceria no Guarani. Por conta, enfim, porque é um time menor, porque é um time de menor expressão, os jogadores ganham menos, então obviamente eles têm menos representatividade dentro do contexto do futebol brasileirão, Série A e B. Então, eu acho que é mais importante os jogadores dos times grandes e os jogadores grandes dos times se posicionarem, e aí, claro, eu desejo que eles se posicionem contra a volta e a favor da interrupção, enfim, tudo que a gente já falou aqui. Mas, como o Dudu falou, assim, poucos jogadores hoje se manifestam politicamente, ou seja, qualquer outro assunto. Então, não era de se esperar, na minha opinião, que os jogadores se manifestassem nesse caso. O que eu espero é que os grandes se manifestem, nesse sentido que a gente falou,
para que, enfim, para que a situação seja mudada, o CBF se sinta sensibilizado e os clubes também se sintam sensibilizados para mudar a situação de alguma forma. São situações que eu concordo, até um ponto interessante que você tocou, porque a gente precisa dessas vozes também. Exato. Cara, eles estão ali, né? Eles estão na linha de frente. O PV tinha alguma coisa para falar? Fala, PV. Não, concordo. Era para reforçar essa fala dos meninos, não me surpreende que não tenha liderança, porque nós temos N problemas sociais e que chegam até o futebol e os atletas dessa geração, raramente se manifestam, um ou outro. E seja a favor do lado A ou lado B, tanto faz. Eu acho que o importante é se manifestar. Eu não gosto de quem fica em cima do muro. Se você apoia A ou B, se manifeste, argumente. A gente vive uma democracia. Não, eu apoio a volta do futebol, por isso sou jogador, estou vendo diariamente que meu clube cumpre os protocolos, faz os testes e tal, e deu o seu lado. Ponto. Perfeito. É um argumento. Então, mas é um argumento e uma posição. É complicado quando fica todo mundo calado. E a gente só fica vendo dirigente de clube rebatendo federação, enfim, fica uma coisa bem tumultuada. Perde até, eu acho, que o grau de seriedade da coisa. Como foi o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, meu Deus do céu. Cabaré. O termo técnico, Paulo Vitor, é cabaré. Foi o Campeonato Carioca. Aquilo existiu mesmo ou foi um devaneio? Foi uma ilusão de ótica? Então, assim, só para fechar, Bruno, a mim não surpreende esse silêncio. Infelizmente, eu também não fico surpreso. Eu acho que a gente precisa ter voz ativa em todas as profissões. Futebol, então, que mexe com a massa e cada vez menos a gente vê a autonomia de jogadores se posicionando, até mesmo no tradicional mesmo. A gente vê muita assessoria de imprensa moldando aqui, moldando ali, limitando fala aqui, limitando fala ali. Então ficou algo muito restrito, que coloca, às vezes, o cara num pedestal, que muitas vezes não é o caminho, né? Às vezes você tem que blindar de certa forma, mas saber dosar. Infelizmente, mas o campeonato voltou, a gente discutiu isso, espero que o protocolo daqui para frente seja efetivo, porque eu acho que, para a gente deixar muito claro, ninguém aqui é contra você bater com um protocolo, apresentar e falar assim, cara, eu sou da área científica, eu sou médico, eu sou desse setor, eu estou montando aqui com seriedade, então eu estou fazendo de tudo para que ocorra da melhor maneira. Eu acho isso fantástico, a gente tem que dar esse valor a quem está se debruçando a isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que elencar o risco que é o momento para um retorno de uma atividade como o futebol e cobrar uma efetividade muito grande desse protocolo, porque são vidas e dificilmente, sim, vamos ter vidas perdidas entre os jogadores por serem mais saudáveis. Então, isso é uma porcentagem mínima, mas não envolve apenas eles. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla como foi hoje. Basicamente, grande parte do nosso programa no nosso segundo episódio do intervalo de jogo geral, com todos, apenas a ausência do Henrique, como foi já citado pelo Dudu, mas o futebol em campo a gente já pôde acompanhar novamente. Então, voltando aos aspectos dentro dos gramados, o Campeonato Brasileiro já está emitindo uma opinião aí, Dudu? Já não gostou do que viu em campo? Não. Segue o seu enunciado aí pra gente entrar nesse raciocínio, mas vai ser parâmetro, né, no campeonato isso. O australiano tá melhor. Ih, calma aí também. Não chega tanto também. O que a gente viu dentro de campo, vamos focar então na Série A do Brasileiro, porque é o que a gente tem mais visibilidade hoje, né, em comparação com os demais. Só que o Campeonato Brasileiro da Série A vai para a segunda rodada, está sendo completada hoje. A gente já viu 6 jogos da primeira, 7 da segunda. O que interfere nesses aspectos de jogos daqui para frente? A gente tem um tempo mais curto agora para debater sobre isso. Eu já vou mandar na lata o que eu elenquei aqui. O que a gente viu dos mandantes, jogos sem públicos, isso interfere no retrospecto daqui para frente? Ou a condição física, o elenco à disposição, porque vai precisar de rodagem de jogadores? O que já deu para perceber
que vai ser diferente nesta Série A? Dudu? Essa questão dos mandantes é interessante, porque a gente viu uns estudos aí recentes até do futebol alemão, né, sem entrar no mérito tão qualidade assim, mas de que, primeiro, os árbitros passaram a apitar menos faltas para os times da casa, os times de casa, né, os mandantes. Né, ou seja, diretamente eles são influenciados pela torcida. Não, eu não vou dizer assim. Fala, Bruno. É porque a edição do som ainda não achou o tempo ideal de subir o protesto. É porque a galera tá botando um som fake ali da torcida, né, também. Torcida fake. Mas realmente interfere diretamente no psicológico, na pressão no árbitro ali. Segundo, os times mandantes estão vencendo menos, porque tem a sua torcida, não tem a sua torcida a favor ali, para ajudar também o psicológico na motivação, naquele gás final, ou, enfim, qualquer outro momento do jogo. E até um estudo mais minucioso fala que os times estão finalizando menos, cruzando menos, estão tendo menos jogadas ofensivas. O jogo está ficando mais morno, porque não tem essa questão da torcida. E foi muito interessante ver esse estudo, e vai ser muito interessante ver como isso vai se aplicar no futebol brasileiro, em termos de qualidade, né? Ô, Dudu, você é boleiro, todo mundo sabe. Interfere mesmo você jogar em estádio vazio? Interfere. Eu não vou lembrar agora nenhuma experiência específica de jogar com portões fechados ou portões abertos, mas eu vou lembrar com torcida. Interfere demais, né? Das vezes que pude participar de algum jogo de campeonato valendo, alguma coisa mais séria, com torcida do lado, com a galera gritando, a favor é muito legal, contra você treme. O famoso interclasse. Nossa, o interclasse eu lembro como ontem. Para o pipoqueiro é foda, né? Para o pipoqueiro é pesado, mas eu lembro como ontem. Pipoqueiro. Interclasse na 5ª série. Minha mãe estava na arquibancada nesse dia, todo mundo gritando meu nome, meu apelido na época, né? Se não Que era? Não, peraí, vocês viram que ele não falou. Não, aí não. Qual era o apelido? Todo mundo gritando na época, e aí... Filho da puta vai falar não. Último minuto de jogo, cruzamento na área. Eu fiz um gol de voleio no último minuto do jogo, assim, então corria pra galera, era coisa incrível. Então, assim, aí ele pena que não tá documentado isso. Não tá filmado nem nada, mas minha mãe tá de prova. Mas interfere diretamente. Porra, que testemunha confiável do caralho tua mãe. Mas interfere claramente, assim, vocês sabem, a gente tá brincando aqui com essa resenha de boleiragem, mas vocês sabem, até pra gente como repórter na linha de fundo ali, na hora de descrever um gol, ou de escrever, o PV que tá diretamente ligado a isso, escrevendo matérias, influenciado pela emoção da torcida, é uma coisa. Outra coisa é você fazer sem... gol. E aí? Cadê o grito? Cadê a comemoração? Só ver os jogadores lá. É muito estranho, cara. E vai ser interessante acompanhar isso. A qualidade, infelizmente, o futebol brasileiro já não é daquelas, né, que a gente cobra e espera, e eu acho que vai influenciar diretamente aí na sequência da competição. Antes de passar para os outros integrantes, vamos de estatísticas. Primeira rodada da Série A, 6 jogos, 2 vitórias de mandantes, 3 de visitantes, empate. Segunda rodada, aí nenhum visitante levou a melhor. Mas e aí, Bicho-Pau, sobre essas primeiras impressões do retorno do futebol? Já dá para perceber, por exemplo, quem é que pode ter uma vantagem a mais com esses novos aspectos que a gente tem visto? Já dá para perceber algumas coisas começam a ficar claras. Os times que têm maiores elencos mais robustos e mais qualificados, claro, vão sair na frente, porque o Goiás teve 10 jogadores infectados e, também por conta disso, não quis jogar e não pôde jogar porque não tinha elenco suficiente. Talvez se isso acontecesse com o Palmeiras ou com o Flamengo, devido ao elenco mais qualificado deles, eu acho que eles conseguiriam jogar. E aí, não sei até que certo ponto seria bom para o Flamengo jogar, mesmo com o elenco reduzido por conta do Covid, enfim, aí seria uma avaliação do time do Flamengo. Mas a própria substituição, a própria alteração da quantidade de substituições, né, que agora são 5 jogadores que podem ser substituídos, também é um benefício que ajuda os times que têm um maior elenco. Então, o que deu para perceber nessas 2 primeiras rodadas foi que, primeiro, o calendário vai ficar atrasado pra caramba, e segundo, que os times que mais se prepararam, digamos assim, antes da pandemia, acho que eles vão sair na frente. O Atlético Mineiro é um exemplo bom disso. E o Flamengo é um exemplo péssimo disso. Ontem pareceu que o Atlético Goianiense vai concorrer ao título, pelo que eu assisti o jogo ontem. É absurdo. Parecia o RB Leipzig hoje jogando.
Vai ser a Alemanha. O Flamengo mais perdido do que... Enfim, Você já aprendeu o nome do treinador do Flamengo? Aquela porra daquele torrent veio com vírus, é uma merda. Volta... não, mas ó, sendo justo, o queridíssimo JJ levou 3. Eu sei, Jesus. Nada. Bruno deixou voltando à minha frase inicial, né? Claramente. Exato. JJ também Saudade. levou sonho com ele dia sim, dia também. Ele levou também uma sapecada do Bahia, 3-0 fora de casa, no início da trajetória dele. Então, tomara que seja o 3-0 do Torrent. Mas é isso, assim, acho que muito difícil a briga do título. E aí, já falando das pretensões e das perspectivas do campeonato, acho muito difícil a briga do título sair de Flamengo, Atlético, talvez Inter, Palmeiras também por conta do elenco. E muito difícil a briga pelo rebaixamento ser os times que a gente já conhece brigando pelo rebaixamento aí. Botafogo, infelizmente, né, PV? O Vasco, o Sport que acabou de subir, mas dá para ver que não tem um time muito qualificado para se manter na Série A. O Santos é um possível, enfim, é um candidato a meio de tabela para baixo. Porque foi vice-campeão ano passado com o São Paulo, né? Mas mudou muita coisa. Esse ano está com uma situação muito conturbada na diretoria, no próprio elenco. Só deixar registrado aqui que a gente vai cobrar, tá? No final do ano. Se o campeonato, né, acabar um dia, a gente vai cobrar esses palpites. Não, então vamos todo mundo fazer então, peraí, vamos lá. Vamos organizar isso aqui, já que a gente está na reta final do podcast. Não. Porra de palpite. Vamos fazer pelo menos o cara não quer ter frase, o cara não quer que eu corte o cabelo, o cara não quer palpite. Puta que pariu, Paulo Vitor. Não, irmão, não é palpite. Não é palpite. Análise, um cenário dentro do que acontece. Palpite é o número que você bota na Mega Sena. Eu quero que você analise os times e dê uma perspectiva, Paulo Vitor. Pronto, então eu vou fazer o seguinte, PV, quem mais chamou atenção nesse começo ou já estava na sua expectativa para saltar na frente? Seu top 3, digamos assim. O Atlético Mineiro confirma, né, essa boa fase do Sampaoli, pediu mais contratações, inclusive. Me chama a atenção que o time do Atlético Mineiro é novo, é uma correria danada, conseguiu uma virada muito boa sobre o Corinthians, venceu o Flamengo fora de casa, era um embate até que tinha uma interrogação, né? E aí, como é que vai ser esse Flamengo pós-Jesus? Vai manter... Uma merda, uma bosta. Claramente temos um torcedor flamenguista aqui inconformado. Clubismo. Com a saída do português. Mas, enfim, eu concordo que vai prevalecer, né, enquanto durar esse período de 5 substituições, vai prevalecer uma vantagem para quem tem melhor elenco. O Palmeiras também surge, apesar de que dá umas patinadas. Com o elenco que tem, era para entrar também ganhando. Temos aí o Inter, que também faz boas apresentações. O Grêmio, o Renato Gaúcho também. O Santos, eu não coloco o Santos como candidato a rebaixamento. Primeiro que o time do Santos ele não é ruim. Ele trocou de treinador que claramente não deu certo. Trouxe agora o Cuca, que estreou semana passada. Então obviamente tem que dar tempo para o cara trabalhar, assim como o treinador do Flamengo também precisa do seu tempo. Então, mas não vejo o Santos de jeito nenhum hoje candidato a rebaixamento. Sempre os 4 que subiram da Série B, porque a gente sabe que a montagem de elenco ela é muito difícil, há o fator financeiro, há também questões de técnico, muitos às vezes não encaixam no início da temporada, então já muda, já procura aquele técnico de Série A e tal. Então, mas nesse caso você não acha que o Bragantino pode surpreender? Pode, e já está surpreendendo. Eu assisti parte do jogo Bragantino e Botafogo, toque de bola muito bom. Aliás, agora, vocês vão chamar de Bragantino, Bragabull, Red Bull, RB Bragantino? Bragabull com certeza não. Bragabull parece nome de banda de brega. Braga Boy, né? Lembra do Braga Boy? Brega, né? Para dançar isso aqui é bomba. Eu acho que tem que chamar do jeito correto, Red Bull Bragantino. Boa. Sem essa frescura de não falar, o dinheiro tá vindo do Red Bull. Vai deixar de falar o nome do time. A gente vai ver na TV RB Bragantino. É coisa da... Deixa quieto. Mas aí, assim,
dos 3 que subiram com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, a diferença, porra, não dá, né? Claramente houve um investimento muito forte. Tanto é que os caras foram campeões disparados na Série B sem passar perrengue nenhum. Mas a gente tem Coritiba, Sport, que também vem tentando reformular o time. Me recordem quem foi o outro time que subiu, por favor. Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que conseguiu... Já vi que é candidato ao título, o Atlético Goianiense. Calma. Mas são times que normalmente o histórico mostra que há dificuldade. E aí a gente vem, à exceção do Flamengo, para os clubes do Rio, que tem problemas financeiros. E que o histórico mostra que Botafogo e Vasco têm sofrido com rebaixamento. Botafogo ainda com problemas de salário atrasado, o Vasco, eu acho que o Dudu pode falar melhor da situação financeira. São times que estão tentando montar o seu elenco e se achar, jogar para fazer um campeonato de tentar chegar ali talvez numa zona de rebaixamento, mas prioritariamente para permanecer na Série A. Isso aí não é segredo para ninguém. A gente acompanha diariamente as notícias dos problemas financeiros, enfim, tudo que acontece. Eu assisti o jogo do Botafogo. Foi? A estreia do Honda. Foi? Tá vendo a camisa ali atrás? Me surpreende. Abri aqui mais um parêntese, Botafogo ao lado do Santos, clube mais tradicional do futebol brasileiro. Agradeçam todos os dias a esses 2 clubes pelo Brasil ser pentacampeão. Isso aí tem que ficar claro aqui, o clubismo é sóbrio. Eu gosto do Botafogo. Às vezes nem tão sóbrio, mas ele existe. Olha, a gente já tá apertado aqui. Só pra gente ter uma previsão, eu gosto disso. Eu gosto Então de previsão, vamos todo mundo gosto... G4, Bruno. É lá, Vidente. Aí entra no palpite, aí não, aí eu sou contra também. Não, vamos lá. Dudu, 2 que vão brigar até o final pelo título. 2, só 2. 2 que vão brigar, Flamengo e Atlético Mineiro. PV. Coloca correndo por fora aí o Grêmio. Então vamos lá. Você vai colocar o Grêmio, né? Como correndo por fora. Pela Elenca solidez do Renato Gaúcho aí. Elenca um time que pode surpreender. Eu vou elencar 3. Não. Falando 1, eu não mandei 3. Então eu vou escolher essa merda de manda palpite aqui. não dá, porra. Para Eu com vou isso, escolher cara. um, então, desses 3. Atlético Paranaense. Pronto. PV, 2 que vão brigar e uma surpresa. Botafogo e Vasco. Vão brigar onde? Brigar, Você brigar me pelo explicou título, onde. PV, né? Brigar pelo Brigar pelo Não. Z4. Vamos brigar para chegar nas cabeças. Tô brincando. Eu não gosto desse negócio de palpite, mas vamos lá. O Atlético Mineiro dá sinais que vai brigar. O Flamengo é o atual campeão de quase tudo. Então, só não briga se der muito errado essa fórmula do Touré. E Palmeiras tem elenco para isso. Internacional sempre chega lá na frente. Ô, Paulo Pronto, Vitor. eu peço 2, aí o cara sai elencando o campeonato. Pô. Não dá. Fala surpresa. Fala surpresa. Fala surpresa. O que é que você acha que pode Cara, ser surpresa? Eu espero que esse Red Bull Bragantino seja uma grata surpresa. Mostrou um futebol muito ofensivo. Então é legal Gostei você de falar isso só rapidinho. Então você não tem nenhum problema com esse negócio de clube-empresa, dessa novidade aí. Não. Tem uma galera Pelo que contrário. é puta com isso. O RB Leipzig agora o Red Bull Leipzig na semifinal da Champions. 11 anos, não tem tradição nem nada. Não tem problema. Não, pelo Acho que contrário. Isso é assunto para um Pra outro outro programa. podcast. Vamos encerrar. Isso, a gente vai debater sobre isso. Bispal, para você que é tão... Eu tô percebendo que ele tá incomodado. Ele tá querendo falar o palpite Tá querendo dele. palpitar. Ele é um Ele tá palpiteiro. querendo palpitar. Ele tá agoniado. Bicho, a pessoa quando entende, ela faz uma análise, como o Paulo Vitor e o Dudu fizeram. A pessoa quando não entende, ela vai pro palpite, porque é o palpite mesmo e foda-se, entendeu? Então assim, palpite do quem vai brigar pelo título. Atlético Goianiense, não, mentira. Flamengo. Eu vou botar Flamengo, eu vou ser ousado, porque eu quero ganhar essa porra sozinho. Eu vou botar Flamengo e Palmeiras. Porque o Atlético Mineiro eu sinto que vai acontecer alguma Eu merda. vou o São ser Paulo ousado. Eu pensei que ele ia botar um Flamengo e um Curitiba. Não. Ceará e Fortaleza, campeões. Olha, Não, não duvida do professor Rogério Ceni e do Guto Gordiola, não, que eles vão lá. Não, aí também, pra Fala campeão... só acho que surpresa, não. bicho Tá, pau. vamos lá. Então, Flamengo e Palmeiras, porque vai dar alguma merda com o São Paulo, ele vai ser demitido, ou vai sair, ou, enfim, vai acontecer. Vocês vão ver. Confia em mim que vocês vão ver.
Surpresa, vou botar o Fortaleza, aí sim, pode ser uma surpresa boa no campeonato. E surpresa não quer dizer que o cara vai ser o terceiro colocado, mas vai ser mais do que o ano passado, por exemplo. Uhum. E só isso, né? Que fungada maravilhosa. Bicho, eu tenho um problema de rinite, porra. Vocês têm que se acostumar. Hoje eu funguei muito menos, o telespectador tá em casa, tá percebendo que hoje eu funguei muito menos do que funguei na semana passada. Estouramos o nosso tempo aqui no nosso intervalo de jogo. Mas porra nenhuma, deixa eu falar. O cara no Spotify deve ficar muito puto. O que é esse? Quem fica puto é o cara da edição, meu amigo. Esse cara, de verdade. Nossa produção vai ter menos trabalho para o programa de hoje. O nosso intervalo de jogo está chegando ao fim. Depois dessa análise do retorno do futebol, que a gente, infelizmente, nomeou como Covidão. E a gente espera que tudo ocorra bem e que o campeonato siga de maneira segura, sem tantos absurdos como a gente tem acompanhado. Dudu, muito obrigado. Bom dia para você aí na Austrália, não é isso? Um bom dia, um abraço. Tem muito assunto para a gente debater na sequência, né? A gente não chegou a falar da torcida, que tem gente querendo que a torcida já no estádio. Pelo amor de Deus, CBF... Olha, a gente vai falar muita coisa. E deixa aqui um abraço para o nosso Henrique Pereira, que está num momento complicado, mas que a gente está junto, né? Todo mundo, infelizmente, tem passado por isso, então... A gente dedica todo esse programa aqui para o nosso parceiro Henrique e logo ele vai estar de volta com a gente aqui também. Bicho Pau, aquele abraço. Abraço, meus queridos. Até a próxima semana. Abraço também para o nosso queridíssimo Henrique Pereira, passando por um momento difícil, mas as coisas vão se resolver. Semana que vem eu achei que ele está com a gente de volta. Falou, galera. Valeu, PV. Valeu, reforçando aí um abraço para o Henrique, para o Carlos Henrique Pai também, né? Momento difícil, mas... Nessas horas a união dá aquela força. Nos encontramos na próxima. Espero que com um tempo maior para que a gente possa falar de times, né? De jogadores, enfim, de como tudo está se encaminhando dentro de campo. E uma semana atrás da outra nos obrigou a formular esse nome, infelizmente, do programa Covidão. Bom, já aproveitando também, dizendo que esse programa é em homenagem ao Henrique Pereira, ao Carlos Henrique Pai, e todos os familiares, e foi o nosso desfalque de hoje, o nosso grande menino Pereira, e a gente deixa uma mensagem de muito conforto para todos os familiares neste período, e por que não estender esse conforto para todos que estão nos ouvindo, que também passaram por perdas nesse período, é o que a gente espera que todos recebam, o conforto da equipe do intervalo de jogo, e é o que a gente espera também para que o futebol siga o caminho da segurança para todos. Valeu, galera. Um grande abraço. Esse foi o intervalo de jogo.